Meus amigos, sou Frederico Catani e antes de entrar nos princípios propriamente dito, vamos fazer umas considerações necessárias, que é o uso dos princípios. Um dos maiores problemas que se vê hoje é um ponto cego sobre o uso dos princípios. Por que é que se diz ponto cego? Porque o uso dos princípios parte da necessidade de um intérprete. E quando este intérprete faz dos seus princípios pessoais algo mais forte que os princípios do direito, na verdade ele vai tratar de nomes e vai buscar termos jurídicos para esconder, na verdade, o princípio julgador, né, que é ele mesmo. Então, quando a gente trata de princípios do processo penal, o que se busca é traçar caminhos jurídicos que levem à imparcialidade jurídica do julgador, ou seja, se colocam limites para que o julgador deixe de atuar com seus princípios pessoais e passe a tratar os princípios de um Estado soberano de direitos democráticos fundado em uma Constituição. É necessário que essa pessoa faça essa distinção. Então eu coloco, são princípios do processo penal. Não pode o julgador querer buscar um leque de nomes para encontrar aquele princípio que seria o seu pessoal. Se eu digo que nós temos no processo penal o indúbio pro réu, não pode, enquanto julgador, buscar nomes que são utilizados para satisfazer um princípio pessoal. Quando deveria estar sendo aplicado indúbio pro réu, eu encontro um nome que me satisfaz, indúbio pro societatis, e farei uso então daquilo que vai me satisfazer e não satisfazer a intenção de um Estado, a intenção de uma democracia de direitos. Então, o primeiro ponto antes de se trabalhar princípios no processo penal é entender que o princípio é uma imposição, sim. Ele surge como algo a limitar. A gente não pode dizer que o juiz é neutro, porque ninguém é neutro. A gente não pode dizer que não existem histórias, que não existem vontades. Existe mídia, existe necessidade imediata, existem informações andando de uma velocidade que não se pode controlar. Tudo isso faz parte daquele que vai julgar. Mas ao momento que chega para julgar, ele precisa dizer, aqui os princípios são os do Estado. Aqui os princípios são aqueles colocados pelos representantes do povo, através da Constituição Federal, através de uma intenção em direitos humanos e diversas outras posições. É aí que nasce. Quando se fala em princípio, a gente está buscando legitimidade jurídica dentro daquilo que é juridicamente legítimo. Nós não estamos falando de princípios para buscar legitimidade para intenções pessoais. Então é com essa primeira abordagem, com essa apresentação que a gente pode então falar de princípios no processo penal de uma forma sistêmica e que se converse. A partir daí é que a gente vai ver que o rol de princípios do processo penal não é tão largo, tão vasto, que se empresta do direito administrativo e do direito civil, não. Eu preciso compreender essa categoria própria, eu preciso buscar dentro da Constituição quais seriam as categorias, os princípios aplicados a. E inevitavelmente nós estaríamos falando de garantias. Não das hipergarantias e não daquela ideia pejorativa que se vende no mercado, mas garantias que são essências de um processo penal. É com esse ponto que nós falaremos nos próximos vídeos sobre princípios de processo penal e nós vamos ver que o rol não é tão grande. Somente para concluir, os concursos públicos eles se baseiam muito em julgados. E quem julga volta ao ponto cego, busca nomes para satisfações pessoais. De forma ponto cego, às vezes sem perceber. Então é aí que se faz necessário de uma categoria jurídica racionalizada, de uma categoria jurídica pensada. Abraço e até os próximos vídeos.